Eu fui pregar num trabalho na Zona Leste de São Paulo, e aí, de repente, o Espírito de Deus falou comigo. Diga que eu estou trocando o sangue de alguém aqui. Eu estou falando para crente espiritual, crente que crê no poder de Deus. Amém, irmãos? E Deus falou, está falado. E eu mandei. Falei, irmão, Deus está trocando o sangue de alguém aqui. Aí uma jovem adolescente, hoje eu sei o nome dela, se chama Louise, na época ela tinha 13 anos. Ela bem aqui na frente, ela começou a tremer. Mas ela tremia tanto, meu irmão, que a impressão que nós tínhamos é que ela não ia se sustentar de pé. E não foi só eu que tive essa impressão, a própria mãe correu, o pastor Maurício, e abraçou ela por trás e sustentou aquela jovem de pé. Aí eu olhei aquela cena, mas enfim, vi que Deus estava falando com ela, mas muita gente no pé do púlpito, e aí a gente ministrando o que Deus estava colocando no nosso coração, e aí de repente o Espírito de Deus falou comigo, peça para este obreiro que está sentado nas tuas costas, pegar o azeite da unção e ungir esta menina. Eu falei, irmão, você aqui, é bem você, o púlpito está lotado, mas Deus falou comigo, é o que está nas tuas costas. E quando eu virei, eu peguei um senhor, falei, Deus está mandando eu falar para o senhor, descer e ungir esta menina. Irmão, a unção na igreja dobrou, o povo estava feliz. Quando eu disse que Deus estava trocando o sangue de crente, a igreja já deu lugar. Quando eu falei para aquele obreiro descer e ungir aquela menina, a unção dobrou. Eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha. Pai e filha. E detalhe, ela já tinha feito uma sessão de quimioterapia, porque ela estava com leucemia. Eu não sabia, mas quem levou ela naquela casa sabia. E aí, quando eu disse isso, a unção da igreja, então, parece que dobrou de novo, mais 6 meses se passaram. 6 meses. Eu estou pregando no outro lado da Zona Leste. E eu sou ruim de guardar a fisionomia, irmãos. Eu sou ruim. E eu sentado no púlpito, um grupo de irmãos sentado na frente, me dando tchau. E o que ligar na terra, ligar no céu, dei tchau também, mas eu não sabia quem que era. Quando acabou o culto, vieram falar comigo e disseram assim, pastor, o senhor lembra da gente? Não lembro, irmão. Somos da igreja Assembleia de Deus, tal bairro, lá na Zona Leste, aqui também na Zona Leste, onde o senhor pregou. Na hora que falaram o bairro, eu me lembrei. Jardim Sinhá. Eu me lembrei daquela cena porque foi muito forte o que Deus fez naquela noite. E aí ela falou assim, pastor, nós estamos aqui, vimos o nome do senhor na faixa, e o senhor lembra daquela jovem chamada Louise? Falei, me lembro, o pai dela não pôde vir porque está de serviço, mas ele pediu para a gente contar o que Deus fez na vida da Louise. O senhor pregou num sábado à noite, na segunda-feira ela foi lá tomar a segunda aplicação de quimioterapia, mas quando ele chegou no hospital, ele falou para o médico, olha, antes de você colocar qualquer medicação no corpo da minha filha, eu gostaria que você fizesse uma nova bateria de exame. O médico perguntou, mas por quê? Porque minha filha está curada. E quem foi que falou para você? Um pastor magrinho do interior que veio pregar aqui, falou que Deus estava trocando o sangue de alguém. E nós tomamos posse, que Deus estava trocando o sangue. Irmãos, isso é coisa para quem crê. Aleluia. A ciência não explica. Olha a resposta do médico. O médico disse assim, meu senhor, o senhor é um homem casado, pai de família, sabe da dificuldade. O senhor vem falar que o Deus trocando o sangue, se trocar sangue e resolvesse leucemia, não tinha pessoa com doença no sangue aqui no hospital. Ele disse, é porque o senhor não estava na igreja. Se o senhor estivesse na igreja, o senhor ia ver o que Jesus fez lá. E detalhe, quem paga o tratamento sou eu. Só coloque a mão na minha filha depois de uma bateria de exame. Irmão, para resumir, por causa do horário, foi feita uma bateria de exame, o médico ficou confuso, o hospital também, pediram uma segunda bateria, e depois o médico chamou o pai e disse, olha, como ele fez, eu não sei. Quem falou, eu também não sei. Mas diga aqui do jeito que ele fez para ele continuar fazendo. Porque deu certo. No sangue da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que se todo crente soubesse aproveitar essas 2h30, 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Nós temos um trabalho na cidade do interior de São Paulo chamada Presidente Prudente. E em Presidente Prudente, do outro lado da cidade, um grupo de irmãos não tinha condições de atravessar a cidade para vir cultuar na igreja, sede do nosso campo ali naquele lugar. Então eles se reuniram na garagem de uns irmãos para poder fazer uns cultos. E os irmãos é pentecostal mesmo, irmão. O irmão é alegre. Dá lugar mesmo. É glória, aleluia, chora, bate palma. E enfim, a vizinha da frente ficou nervosa. E foi falar com o dirigente. Falou, faz favor, vocês estão fazendo muito barulho. Ele falou, mas senhora, nós não tem nem som ainda, porque nós não... Rapaz do céu.
Nós não temos nem som ainda, é só a voz. Ela disse, mas vocês estão fazendo muito barulho. Dá para o senhor segurar o povo lá? Ele falou, eu já vou dizer para a senhora uma coisa, eu posso tentar, mas não vou conseguir. Ela disse, mas por que não vai conseguir? Porque o dono da igreja está lá. E quando ele está, nós não se controla. Aleluia. Aí a vizinha, enfim, ele continuou o culto, a vizinha ficou tão irritada que ela mandou fazer um muro de quase 5 metros de altura. Quase 5 metros. Mas eu quero ver muro, paredão, que segura glória e aleluia de crente alegre, irmão. Viu? Porque do jeito que os irmãos mandavam a glória daqui, ia glória, 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 glória. Batia no muro, pá, subia, descia, entrava, glória, 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 glória. Ela ficou nervosa. Resumindo, ela foi parar na justiça. Foi parar na justiça, o advogado da igreja foi defender a igreja, juntamente com o pastor. E aí o juiz disse assim para ela, pode falar, senhora, qual que é a sua reclamação, o que a senhora tem a dizer? Eu tenho a dizer que são poucos, mas eles gritam demais. Eu não sei para que gritar tanto. Inclusive eu construí um muro de quase 5 metros de altura. E o juiz disse, não resolveu? Não resolveu, porque eles gritam tanto que o grito pula o muro e entra dentro da minha sala do mesmo jeito. Aí o juiz disse assim, quem foi que construiu o muro para a senhora? Ela falou, eu contratei, eu paguei. A senhora construiu o muro? Sim. O juiz olhou para ela e disse, então o problema é teu. Irmão, se ela fosse inteligente, ela já tinha jogado a toalha ali. Mas ela não entendeu, ela quis insistir. O problema é meu? Eu construí o muro porque eles gritam. O juiz disse, eles gritam porque o problema é deles. Se eles gritam, senhora, o problema é deles. Se a senhora gastou com o muro, o problema é teu, a casa é tua. Aí ela disse assim para o juiz, então eu quero que o senhor me explique para que gritar tanto. Aí o juiz disse assim, porque a Bíblia deles diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele... Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória, meu irmão. O Deus dele está passeando lá no meio. Ela bateu um tapa na mesa e falou, então você deve ser um dele. O juiz disse, você, o senhor, teu pai, não eu. Encerrou a audiência, com 30 dias saiu a sentença. O juiz se sentiu ofendido pela forma que ela se expressou. E aconteceu o quê? Se quiser, mude. E os crentes, pode continuar gritando aqui, porque não está atrapalhando em nada. O que eu quero dizer para os irmãos é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu estou dando um simples testemunho, meu irmão. Mas o diabo não vai vencer a igreja. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, quem é, é. Independe de onde está e com quem está. Ele é. Ou seja, ele é aqui, é em casa. Ele é aqui, é na empresa. Ele é aqui, é no meio da sociedade. Ele é aqui, ele é sozinho na frente da rede social. Esses dias eu fui pregar numa tarde da benção, numa cidade chamada Carapicuíba. Como eu não sabia chegar lá, eu fui de trem. Meu irmão, aquele dia estava tão quente que tinha um sol para cada um dentro do vagão. Aquelas assembleias de Deus tradicionais, terno, gravata. Eu estou lá, terno, gravata, Bíblia, trem lotado e eu de pé, segurado aqui no trem, tal. E eu de olho na paisagem e tinha 2 rapazes sentados na minha frente aqui. Bermudão. Olha a diferença, bermudão, chinelão, camiseta regata, óculos escuros, boné para trás, tomando uma latinha de bebida alcoólica que estava tão gelada que estava suando, mas não era que nem eu de calor não, de geladinha mesmo. E eu aqui, irmão, eu tô de olho aqui, os 2 estavam aqui, eu tô de olho aqui, mas de olho aqui. Porque crente só tem cara de bobo, meu irmão, mas de bobo nós não tem nada não. E aí eu tô aqui e de olho aqui. Aí eu percebi, pastor, que um olhou pro meu pé, olhou para minhas calças, pro terno, olhou para mim, eu suando. Ele não aguentou, ele olhou de novo, cutucou o companheiro com o joelho, o companheiro olhou para ele, eles cochicharam. O companheiro já não disfarçou. O companheiro já me mediu de cima e embaixo, olhou e começaram a rir. E eu pensei, vocês podem rir à vontade. Só sei de uma coisa, se a trombeta tocar agora, quero ver quem sobe e quem fica. Quero ver quem é e quem não é. É verdade ou não é, irmão? Eu, por exemplo, eu tenho um linguajar, eu tenho um hábito de chamar os irmãos de varão. Varão, varão. É linguajar de crente, meu irmão. Varão, tocha, varão, labareda. É nosso linguajar. E às vezes eu chego de viagem, vou na casa dos meus pais e eu cumprimento um vizinho do meu pai. Bom dia, varão. Boa tarde, varão. Boa noite, varão. E um dia ele não se deu por vencido, pastor Maurício. Me chamou e falou assim, por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto? Não entende. Eu falei, não, varão é uma palavra bíblica, hebraica, quer dizer homem. E a unção pega. Eu chego de viagem, fez boa viagem, varão. Vai com Deus, varão. Já chegou, varão. Irmão, eu não tenho que pegar deles em mim. É o que está em mim que tem que pegar neles. Viu? É o que está em você que tem que pegar neles lá.
Aleluia! É verdade ou não é? Né? E eu tenho um ato chamado varão, pronto, varão. E um dia eu saí de Catanduva, estou vindo para São Paulo, andei 30 quilômetros de rodovia e de repente eu estou com o meu carro e eu vi uns 1.800 metros para frente, tinha uma passarela, um viaduto, um sol muito quente, e eu vi um policial rodoviário com a viatura parado. E de longe eu olhei e falei para minha esposa, vão nos parar. Minha esposa atrás, porque eu tenho 2 filhinhos, e a minha esposa vai atrás para acalmar a congregação, porque o culto pega fogo rapidinho se deixar, irmão. Então a minha esposa vai no meio, é muita glória de um lado, muita unção do outro, ela vai apaziguando. E eu estou dirigindo aqui, uns 1.800 metros, eu vi a viatura e falei para minha esposa, vão nos parar. Minha esposa disse, quem? Eu falei, aqueles policiais lá na frente. Ela abaixou pelo para-brisa. Falei, onde você está vendo? Lá na frente, lá, debaixo da passarela. Ela, meu Deus, não dá nem para enxergar. Eu, como você enxerga? Porque estão olhando para mim, de binóculo, e olhou no meu olho, agora vai parar. Aí ela olhou para trás, vinha vindo mais 4 carros com o nosso 5. Ela falou, mas nós estamos em 5 carros, é justo nós que vamos parar? Eu falei, olha o modelo dos 4 e olha o nosso. O nosso é o único velhinho, é nós que vamos ser parados. E não sei se foi profecia ou revelação, mas pararam nós mesmo, irmão. Pararam nós. Guarda entrou na pista, mandou nós encostar, nós encostamos. Ele veio, um guarda meio sisudo, não queria conversa. Né? Do jeito que ele chegou, não deu boa tarde, boa noite, não deu nada. Só olhou para mim e falou, documento do carro, habilitação, extintor do veículo. Aí o documento do carro eu dei, a habilitação também, mas o extintor, eu tinha comprado aquele carro há 15 dias, eu nem lembrei que o carro tinha extintor. Procurei o extintor, falei para minha esposa, filha, cadê o extintor? Não sei. Eu falei para ela, mas você tirou a carta faz uma semana, você não sabe onde está o extintor do carro? Ela falou, você já tem 10 anos, não sabe? Eu vou saber onde estava o extintor. Aí quando o policial me devolveu os documentos, eu falei, seu guarda, eu não estou achando o extintor. Ele, debaixo do banco. Sério, áspero. Eu olhei debaixo do banco, no meio das pernas, é verdade. Eu tirei o velcro, dei para ele, ele olhou, devolveu, falou, pode guardar, vai ser multado, vai ser autuado. Eu falei, mas por quê? Porque o seu extintor está vencido. Eu falei, ô varão, não faz isso não, faz 15 dias que eu comprei o carro. Ele falou, você me chamou do quê? Falei, pronto, agora eu vou tomar uma multa mesmo, porque chamei esse guarda de varão, ele não entende o mistério e agora não vai dar certo. Ele falou, você me chamou do quê? Falei, não, seu guarda, me perdoe, porque eu sou crente e é um palavreado crente. Ele falou, não, irmão, fique em paz. Passou uma carreta aqui agora, eu também não entendi o que o senhor falou. Eu também sou crente, a paz do Senhor. Irmão, eu não subornei ninguém, mas o varão me livrou. Se eu chamo ele de mano, de Joe, eu tinha tomado a multa. Mas ó... Quem tem de Deus é de Deus, viu? O brilho de Deus está na sua vida. A boca de Deus é a tua boca. A mente de Deus é a tua mente. As tuas pegadas têm que ser as pegadas de Deus. Que o ímpio olhe, que o mundo olhe e veja que em você tem algo diferente. A bênção de Deus é sobre a tua vida. Eu não sei se você pode dizer amém, irmãos. Esses dias eu andando em São Paulo com o meu pai, domingo de manhã, garoa, aquele friozinho típico de São Paulo, aquele vento cortante, aquela garoinha deitada, e quando nós estamos chegando em casa, meu pai foi atravessar uma avenida, não tinha ninguém, pastor. Meu pai embicou para atravessar a avenida, do jeito que ele embicou, apareceu um carro, né? Porque quem saía de uma rua de frente, assim, uma ladeira, não dá para ver, para entrar na avenida onde nós estávamos. Quando meu pai foi cortar, apareceu um camarada. Ele já começou a dar o farol alto, buzinar, e veio para cima, e ele jogou o carro em cima do carro do meu pai, chegou ao ponto de fechar do meu lado, do passageiro. Aí meu pai teve que brecar, porque se meu pai fosse para frente, ia pegar a porta. Falei, meu pai, estava muito frio, o carro do meu pai com os vidros fechados, um insufilme escuro. Eu olhei pelo insufilme e falei, pai, não dá nem para ver o bico do para-choque dele, ele vai relar na porta do senhor. Meu pai disse, então eu vou ficar parado, porque eu não sei se eu posso dar ré, se eu posso ir para frente, ele tem que voltar. E aquele camarada colocou as mãos para fora, começou a fazer gesto obsceno, tal. Aí ele não se deu por vencido, abriu o resto do vidro, colocou a cabeça para fora e xingou a gente. Aí quando eu olhei pelo insufilme, eu falei, meu pai, olha só, é um diácono da igreja que eu vou pregar hoje. Diácono da igreja que eu ia pregar na noite, irmão. Eu falei, meu pai, é um diácono da igreja que eu vou pregar hoje à noite. Meu pai disse, meu Deus, então vamos dar uma ré que ele está sem paz. Ele está, nós não. Inclusive vou dar paz para ele agora. Oh, que gostoso, irmão. Abri o vidro e falei, a paz do Senhor, varão. Ele olhou para mim, pastor Isaías, sou eu mesmo. Ô, pastor, posso falar com o senhor? À noite a gente conversa, lá na igreja. Podia ter dormido sem essa, né, irmão? Eu não preciso andar com crente, com pastor, com minha esposa para mostrar que eu sou crente. Quem tem Deus na vida pode estar só. Ele sabe que Deus está com ele, viu? E aí quando nós chegamos na igreja, ele estava tão sem paz que ele, em vez de estar na porta da igreja, cuidando do lugar dele, ele estava lá na rua me esperando.
Ele estava tão sem paz que quando eu abri a porta do carro, ele não me deu a paz do Senhor. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte: eu quero lhe pedir perdão, pastor. Meio-dia eu não lhe vi no farol, não vi que era o senhor e eu xinguei. Eu falei: irmão, fique em paz. Ele olhou para mim e falou: só vou ficar com paz depois que o senhor falar que me perdoa. Eu falei: meu irmão, antes do senhor pedir perdão, o senhor já estava perdoado. Até porque antes do senhor me xingar, o senhor, na verdade, meio-dia no farol, só mostrou de verdade quem o senhor é. Ó, receba. Viu? Quem é, é. Aqui é, em casa é. Aqui é, na empresa é. Aqui é, lá na sociedade é. Eu não preciso estar acompanhado com homem e mulher de Deus para mostrar que eu sou. Aleluia. Nota de rodapé, irmão, só consegue ficar junto, andar junto, caminhar junto no mesmo propósito quem tem aliança. Tem gente que não tem a mesma aliança. Preste atenção, Deus não une amiguinhos. Deus não une patotinha. Deus não une aquela pessoa que tem um pensamento legal, é descolado, eu gosto dele, eu gosto dela. Deus une propósitos. E tem propósito que se unir com o teu e não for o mesmo que o teu, vai barrar o que Deus tem na tua vida. Então eu digo, aonde eu passo e Deus queima no meu coração, eu falo, já falei aqui, vou repetir. Não fica triste com alguém que diz que vai passar na tua casa para bater um papo e não chegou na tua casa. Não fica preocupado com quem esqueceu o teu número de celular e não ligou mais para você. Tem coisas, não é contenda não, irmão, é Deus fazendo. Lembra de Ló? Ló andou com Abraão e foi abençoado porque andou com Abraão. Mas chegou uma hora que Deus não quis mais Ló com Abraão. A pergunta é, por quê? A Bíblia não vai responder. Tem coisas que Deus não vai dar resposta, mas se você ficar atento, você vai enxergar os sinais. Eu enxergo duas atitudes de Ló que Deus reprovou e não permitiu andar com Abraão. Primeiro, porque Ló foi egoísta. Ele só foi abençoado porque estava andando com o tio. Mas quando chegou a hora de se separar do tio, ele não pensou na idade do tio, ele só pensou nele. Irmãos, nota de rodapé, nem todo sorriso é verdadeiro. Tem gente que encosta em você pelo que você tem, não pelo que você é. Mas Deus vai arrancar esses tais dos teus caminhos, mas não vai... Oh, glórias a Deus. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? O segundo propósito que eu acho que Deus não aceitou é porque Deus chamou Abraão para andar por fé e Ló andou por vista. Tanto é que ele foi para as planícies de Sodoma e Gomorra porque ele achou que o lugar era bonito. E Deus não chamou Abraão para andar por vista. Deus chamou Abraão para andar por fé. Tem coisas que não vão acontecer. Tem gente que não tem aliança, irmãos. Só aguenta, só suporta, só caminha, só está junto quem tem aliança. E se nós, irmãos, Senhor, me ajuda aqui. E se nós não nos atentarmos, tem gente cantando sem aliança, pregando com aliança rompida, pregando, cantando, tocando, participando, trabalhando no reino, mas já cortou a aliança. Não tem aliança, virou profissional de altar. Canta porque tem a voz bonita, mas já perdeu a essência. Prega com um monte de versículo grudado na mente e sai vomitando o versículo e história todas decorada, mas não tem mais a essência. A voz chicoteia na parede e não atinge o alvo. A voz chicoteia no templo, mas não atinge o trono, porque não tem mais aliança. Mas eu venho debaixo da autoridade desta palavra para profetizar. Deus vai arrancar dos altares quem está vivendo de aparência. Olha abaixo, se você pode dar um glória, dê um glória por esta palavra. Viraram profissionais, irmãos. Canta porque canta bonito. Voz bonita agrada o meu ouvido, nem sempre agrada o ouvido de Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito em verdade. O que tem de gente de voz afinada, mas não está com nada, não ora, não jejua, não consagra, canta o que acha que é para cantar, não canta o que o céu quer que Me ajuda aqui, Jesus. Você quer ver só? Intercede aí, irmã, intercede aí. Só falou que interceder, intercede aí. Você quer ver só quem tem aliança? Quem tem aliança é tirado do cargo, mas fica firme com Jesus. O que tem de gente que se perder o carguinho que ele gosta, ele sai da igreja. Você está firmado no cargo, está firmado no trono. Tem de gente firmado na posição, no status, na postura, no cargo. Mas se perder, se tirar, ele não entende, irmãos. Ele não entende que para tudo tem um tempo determinado. Tem um ditado lá em Catanduva que diz assim: quando o inimigo não vem, ele manda o secretário. E às vezes o secretário não está da porta para fora não, é dentro do reino. Viu? Cuidado com pessoas que falam palavras e as palavras vêm como uma flecha.
E às vezes essas palavras te desanimam do reino. Você já percebeu que você entra na igreja, quando você começou a tua fé, parece que não tem defeito? Você lembra disso? Você chega na igreja, rapaz, mas que coisa boa, pai. Por mim eu ficava lá 3 horas de culto, 2 horas é muito pouco. É mesmo? Mas daí você vai pegando amizade. E dependendo com quem você pega amizade, quem encosta em você, diz, você já viu fulano? Não. Aquele irmão é uma benção, porque você não conhece. Não, mas você vai conhecer ainda. E vocês riram por quê, irmão? Achei que era só nas minhas bandas. Irmãos, não deixa Betel te parar. Segura teu glória, porque isso aqui é forte. Se você não vigiar, não é lá fora que você para, não. Betel é chamado de casa de Deus. Só que muito embora a tradução da palavra Betel é casa de Deus, a casa de Deus é lugar de desafio. Aqui, nem todo mundo gosta de todo mundo. E não adianta vir querer dar uma cara de profeta, fazer cara de enrugado, que é isso aí mesmo. Tanto é que tem gente que troca corredor, corta caminho, corta a volta para não apertar a mão do irmão. Só tem uma coisa, a trombeta pode tocar antes da bênção apostólica. Quem mandou me convidar? Não é verdade, irmãos? Betel é lugar de desafio. Se você não vigiar, você para de cantar por causa de crítica. Se você não vigiar, você para de congregar por causa de crítica. Se você não vigiar, se você não se vacinar contra esses tais, você sai da igreja, você perde o ânimo de cultuar, porque você enxerga tanta coisa que você não aceita. Aqui é um lugar de desafio, irmão. Aqui é a verdadeira arca de Noé. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Quando Noé constrói a arca, que Deus fala, agora você entra na arca, mas separe os animais, casal, cada animal macho com a sua fêmea, eu quero crer, Noé disse, quer saber de uma coisa? Eu vou guardar só os domésticos, com doméstico é fácil mexer. Deus disse, não, põe os selvagens também. Ô Jesus, me ajuda. Os irmãos da Canaã me tratam com tanto carinho, o senhor vai falar que aqui também tem doméstico, mas também tem os indomáveis. Ou não? Meu Deus, meu Deus. Você já parou para imaginar o que esse homem passou 1 ano e meses dentro da arca, irmão? Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar? Na igreja é a mesma coisa, tem os domésticos. Você fala assim, vamos, vem, vou, fica. Hoje não, eu preciso. É para cantar? Não, limpar um banheiro. É para cantar? Não, ajeitar uma cadeira. É para cantar? Não, é para evangelizar. Não, tomar conta dos carros. Eu estou pronto. E tem os indomáveis, tem os que ninguém consegue domesticar. Vai você, que não manda em mim. Como é bom a gente ver o povo apanhando, rindo. Não é? Melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou, irmãos. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu conto de novo. Estou que nem Paulo, não canso de vos contar as mesmas coisas. Nós temos um irmão em Catanduva, um pregador foi convidado para pregar lá na igreja. O irmão falou, eu vou chegar cedo, quero sentar lá dentro para escutar. Ele era fã daquele pregador. Eu vou lá, eu quero escutar aquele homem de Deus usar. Ele foi cedo para guardar lugar. Mal sabia ele que chegar cedo ele não ia entrar na igreja, porque o líder dos diáconos olhou para ele e falou, irmão do céu, puxa, graças a Deus que você chegou. Pois não, posso ajudar? Pode, no quarteirão de cima, porque tem tanta gente na igreja que tem carro na rua de trás. Você pode ficar na esquina de cima tomando conta dos carros? Não, é muita prova, irmão. Camarada está desempregado quase 6 meses, vai para a igreja para ouvir o pregador que ele gosta, e o diácono diz, fica na esquina de cima. Se ele é um indomável, diz, fica você. Mas ele olhou e falou, outro não tem, irmão? Não, eu preciso de você. Tudo bem, eu fico. Ele pensou, Senhor, tomara que filme. E foi com a Bíblia lá na esquina. E ele está aqui só. De repente passou um carro, parou, deu ré. Falou, fulano, como é que você está? Rapaz, eu estou atrás de você, moço. Há uns 3 meses que eu estou atrás de você. Achei que você tinha mudado de Catanduva. Falei, não, continua aqui, mas o que aconteceu? Você já está trabalhando? Não, segunda vai com os documentos que a vaga já é tua. Melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou. Betel é lugar de desafio, irmão. Tem gente que vai te olhar de cara feia. Tem gente que vai manejar a cabeça. Tem gente que não aprendeu. Só que tem uma coisa, quem entende o que é Betel, porque é em Betel, irmãos, que o céu se abre.
É em Betel que vê anjos subindo e descendo. É em Betel que a pessoa chega arrogante, mas volta mancando para casa, mas volta transformado. Porque Betel é lugar de mudança, transformação e restauração. Você pode dar um glória por esta palavra? Nota de rodapé: Deus é especialista em usar os improváveis. Tanto é que nós estamos aqui, começando por mim que vos falo. Porque uma coisa que nós não podemos perder o foco é que a casa é dele, a palavra é dele, a graça é dele, a adoração é para ele. Oh, glória ao nome de Jesus. E Deus, ele usa os improváveis. Lembra de Noé, irmãos? Noé não entendia de arquitetura, Noé não era engenheiro, Noé não era marceneiro, mas Deus chega um dia em Noé e diz assim: quer salvar a tua casa? Quero. Quer se salvar também? Também quero. Então o projeto está aqui, ó. Eu quero crer que nem a ferramenta para ele fazer o que ele ia precisar para fazer a arca ele tinha. Até a ferramenta eu quero crer que ele teve que desenvolver. Só que tem uma coisa: há quem diga que ele levou de 100 a 120 anos para fazer a arca. Mas chegou um dia que Deus manda ele entrar e fechar a arca. Nota de rodapé: o improvável fez a arca e o engenheiro fez o Titanic. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus nos deu uma área em Catanduva e nós quisemos construir. Pedimos ao nosso pastor presidente: o senhor nos libera para nós começarmos a construção? Está liberado. Mas como é que constrói uma igreja, Jesus? E agora, como é que constrói? Me ajuda, porque eu preciso entender como constrói uma igreja. Aí eu estou pregando numa cidade do interior de São Paulo. Aí eu levantei de manhã, fui na recepção falar com a recepcionista, olhei para a porta do hotel, estava chovendo. Aí eu fui na avenida, bem na porta do hotel, para saber que pé que estava a chuva, se estava forte, se estava fraca. Quando eu estou voltando, num cantinho da recepção, sentado um senhor, disse assim: pastor Isaías de Oliveira? Sou eu mesmo. Pai do Senhor, pastor, eu estou aqui no hotel porque eu vim buscar uma convidada que vai pregar na nossa igreja, e eu estou aqui esperando ela. Prazer em ver o senhor. Eu não imaginava que eu ia encontrar o senhor aqui. Aí eu disse: eu estou no vácuo, né, irmão? Eu falei: eu também não. Prazer, Deus abençoe o senhor. Eu estava viajando e eu cheguei essa madrugada, porque eu sou engenheiro e eu fui visitar uma obra. Opa, eu só Jesus. Irmão, nós temos que ficar ligado, irmão. Nós temos que ficar ligado. É uma frase. É por isso que você não pode ficar conversando, batendo papo e mexendo em rede social na hora do culto. É uma frase que você pediu a semana inteira, Deus entrega numa frase o que você precisa. Na hora que ele falou, pastor Rogério, na hora que ele falou assim: eu sou engenheiro, eu fui visitar uma obra minha em Minas Gerais. Eu falei: o senhor é engenheiro? Que maravilha. Eu falei: o Senhor me ajuda, oh glória. Aí eu disse assim: nós estamos num desafio lá em Catanduva. É mesmo? O senhor já começou a construir? Ainda não. Já tem um projeto? Também não. E que desafio que é? Eu falei: começar. Ele disse: puxa, queimou no meu coração aqui. O senhor me manda a metragem do terreno que eu quero te dar de presente o projeto. Não, eu dava um glória por essa palavra. Só que aí ganhei o projeto, falei: que coisa linda. Ô Senhor, muito obrigado. Mas como é que começa isso aqui, Jesus? Aí eu mostrei para um amigo meu, ele falou assim: mas você para começar você precisa de um estrutural. Não é assim não, isso aqui está bonito, mas tem uma estrutura por baixo disso. Ah, é? E como é que faz isso? Procurar um engenheiro. O engenheiro tem que lhe dar o estrutural. Falei: será que se eu falar com esse homem, ele pode até te ajudar, mas tem que ser um engenheiro específico, estrutural. Senhor, quer saber de uma coisa? A casa é tua, estou perdendo os cabelos, o que não está caindo está ficando branco para fazer a tua obra. Toma conta da tua casa. E Deus gostou. Porque eu fui pregar numa reunião de obreiros, estou passando para beber água, um pastor falou assim: pai do Senhor, pastor, pai do Senhor, prazer em conhecer o senhor. Prazer é todo meu. Isso aqui é um amigo meu, um engenheiro. Opa! Irmãos, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. Falei: o senhor é engenheiro? Sou engenheiro, pastor. Falei: puxa vida, que legal, nós estamos numa obra lá em Catanduva. É mesmo? Que maravilha, o senhor já tem um projeto. Eu falei: já tenho um projeto, graças a Deus. Ele falou: mas a minha área mesmo é mais o estrutural. Pastor, só Deus pode fazer isso. Prepare um glória melhor do que esse. Mas eu nem falei ainda. É o improvável, mas quem está no trono é especialista em usar o improvável. Falei: é mesmo, irmão? O senhor quer fazer parte da minha história? Ele falou: quero. O que o senhor precisa? O projeto. Ele nos deu o projeto. Um nos deu o estrutural, outros nos deu o arquitetônico, outros fez vídeo.
E nós estamos lá para a glória do nome de Jesus. Então eu vou profetizar de novo para não ser mensagem de autoajuda, para você ficar, glória a Deus, glória a Deus, pensando que a mensagem de autoajuda é profético. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Levanta a mão e segura. Deus não vai te deixar envergonhado e nem confundido aonde Ele te colocou. Você pode dar um glória por esta palavra? Não sei se eu já contei isso aqui ou você já viu eu contando por aí. Quando eu casei, irmã, faltava algumas coisas em casa, né, irmão? A gente casou na asa do anjo. Eu bem tranquilão, a Sheila foi no dia das coisas lá, da noiva. E eu fui com a minha mãe numa feira na rua debaixo de casa. Cheguei, minha mãe mora num sobrado, já subiu para o quarto. Eu fui na cozinha lavar as mãos. Aí eu escutei minha mãe falando, Isaías, oi mãe, sobe aqui. Aí o irmão Robson, subi, ela estava no meu quarto. Aí ela disse assim, filho, você quer alguma coisa aqui para levar para tua casa? Aí eu olhei, quarto de guerra, irmão. Era um guarda-roupa, uma escrivaninha, o colchão e a cama. Falei, não mãe, eu não preciso de nada. Deixa aqui, porque o dia que a gente quiser já tem alguma coisa. A gente quem? Que hora que é seu casamento? Nessa simpatia, irmão. Falei, 6 horas. A partir das 6 horas, a porta da graça se fechou. A partir das 6 horas, o quarto não é mais teu. Você vai vir quando eu te convidar. Se todo mundo soubesse fazer isso, tinha menos filhinho de papai querendo voltar para a casa da mamãe. Né? Se precisar de uma aula, chame minha mãe. A idade chegou, mas ela continua a mesma simpatia. Aí eu, não, aqui você não volta não, filho. Aqui você pode até voltar, mas se você voltar, porque eu te convidei, você vai dormir aonde eu te colocar. Se você não quiser, segunda-feira não tem mais nada aqui. Quer alguma coisa? Pensei, não tem um colchão. Aí eu falei, então vou levar o colchão, mãe. Ela falou, mas como que você vai dormir no estrado de cama de casal com um colchão de solteiro? Eu falei, a Sheila coloca uns edredom, eu durmo no edredom, a Sheila dorme no colchão de casal. Aí, no colchão de solteiro. Fui pregar no alto da Vila Maria, acho que Vila Guilherme, aquele pedaço ali. Aí um pastor de uma igreja onde eu fui pregar, pregamos, eu me lembro como se fosse hoje, pregamos sobre o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu não tinha um colchão, mas nada me falta. Não, tem umas coisas que é loucura, né, moço? Mas enfim, quando eu acabei de pregar, um pastor baixinho assim, do bigode grosso, firme para falar. Ele olhou para mim, ele falou assim, irmãos, Deus falou conosco aqui. Quem que ouviu a voz de Deus? A igreja, glória, eu ouvi. E sabe que Deus falou comigo, que é para a gente pedir agora o que a gente quer que Ele vai dar. E detalhe, você não vai pedir por você, você vai pedir pelo teu vizinho. Então olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta, o que você está precisando? E fala para ele o que você precisa. Ele ora por você e você ora por ele. Por exemplo, o pregador, o que você está precisando que eu vou orar para você? O povo tudo querendo me abraçar e eu falando que não tenho colchão para dormir, Jesus. Eu fiquei olhando para ele e falei, pastor, fala meu irmão, o horário está dando, ainda tomei um choque. Falei, eu preciso de um colchão de casal. Ele falou, o senhor precisa do quê? Eu falei, um colchão de casal. Ele virou para a mulher dele e falou, você está vendo, Maria? Você está ouvindo? Por isso que eu queria vir com o carro e o colchão no teto do carro. Ô glória! Aí ele falou, e você não deixou. E eu queria vir. Aí ele virou e falou, eu vou explicar para o senhor o que está acontecendo, ô irmão. Eu vendo o colchão. Vendi um colchão para uma senhora de casal. Quando o colchão chegou, ela desistiu da compra. E eu vou ter que ficar com o colchão. Mas eu falei para Maria, não tem problema, eu sou dizimista, Deus vai abrir a porta, esse colchão tem um destino. Hoje na hora de vir para o culto eu falei, vamos com o carro, mas esse carro aqui tem um colchão no teto, não tem problema, vai ficar na rua, os irmãos olha, e se chover? Ela pôs tanto obstáculo que eu não tive fé para vir com o colchão. Só que eu não volto com a tua bênção. O colchão está em casa, mas eu sei quanto custa. Enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro, está aqui ó. Está aqui o dinheiro do colchão. Oh glórias a Jesus. Irmão, estou na marginal do Tietê voltando para a Caxila com o dinheiro do colchão no bolso. Mas tinha tanto compromisso, irmão, que eu falei, Senhor, eu casei agora, a moça não pode pensar que eu sou avarento. Não, é verdade. Aí a Sheila falou assim para mim, que bênção, né filho, Deus preparou o dinheiro do colchão. Falei para ela, eu posso falar para você que eu não estou com vontade de gastar esse dinheiro para comprar um colchão. Ela falou, não, mas por quê? Falei, porque nós temos outros compromissos. Ela falou, bom. Eu falei, não, Deus está no controle.
Segunda-feira, estou em casa, toco o telefone. É um amigo meu que foi fazer uma compra, deu uma diferença lá, enfim, o gerente não podia dar o dinheiro de volta, o gerente podia dar em produto. Ele disse, mas eu não preciso de nada, pense em alguma coisa. Eu tenho um amigo que casou esses dias, deixa eu ver o que ele precisa. Você está precisando de alguma coisa? É verdade? Verdade. De um colchão, dá o endereço, a medida da cama, que eu estou mandando entregar o colchão. Não, só Deus. Quem foi chamado por Deus não guarda arado nem cuida dos boi. Manda o arado para o fogo, faz churrasco e segue o convite daquele que convidou. Você crê nesta palavra, irmãos? Esses dias chegou uma irmã na nossa igreja com máscara. A esposa está aqui. Cabelo dela bem cheio, máscara na boca e no nariz. Ficou para fora só os olhos dela. Ela entrou, sentou na última cadeira. E nós no púlpito de olho nela. Já logo me veio na mente, ela está enferma. Aí no final do culto, sentimos de Deus. Falei para o pastor que eu pedi para orar no final. Pastor, chama quem está enfermo na frente para nós ungirmos. Quando demos o grito, veio alguns irmãos. E lá vem ela. Ela veio, ungimos ela. Aí eu disse assim a ela, irmã, não conheço a senhora, não sei do teu problema, mas Deus manda dizer assim, enquanto não passar esse vento, continua caminhando para a igreja. E ela balançando a cabeça, dizendo que sim, chorando bastante. Para Deus mudar o quadro dessa situação da senhora. A senhora acredita? Ela, amém. Aí ela veio, ela começou a vir, irmão. Domingo, de terça, algumas quinta. Domingo ela era frequente. E um dia um irmão pregando, ele chamou na frente para orar. E ela veio. Ele olhou nos olhos dela e disse assim, Deus está te curando agora. Aí depois eu fiquei sabendo, deram alguns linfoma nela, pescoço, debaixo do braço, na virilha, pulmão, começou a fazer quimioterapia, começou a fazer radioterapia, ela já cortou o cabelo bem curtinho aqui no pescoço para começar a se preparar para a queda do cabelo. Uma moça nova, e os vizinhos dela, segundo as irmãs que estavam levando ela para a igreja, dizendo assim, nossa, você já começou o tratamento, ainda não caiu um cabelo teu. E ela vinha para a igreja desesperada. E naquela noite Deus tomou a boca daquele irmão que congrega conosco e disse assim para ela assim, estou eu te curando agora. Irmão, só para resumir, foi feito conforme o tratamento iam sendo feito baterias de exame. Alguns dias atrás, coisa de 45 dias atrás, o médico disse para ela, sumiram os linfomas, você não está mais com anemia, agora me lembrei, o seu pulmão está curado e nós vamos cortar a químio, que a senhora está liberada. Ela disse, o meu cabelo não caiu. Ele disse, isso é raro, mas pode agradecer ao Deus que a senhora falou que estava na casa dele, que não lhe caiu um fio de cabelo por 60 dias de quimioterapia. Sabe o que é isso? É Deus dizendo na terra, eu sou vida e vida com abundância. Oh glória! Irmão, eu não vim apertar ninguém, mas receba esta palavra. Você quer saber como vai ser o resultado do teu culto à noite? Veja como é que foi teu dia de manhã. Porque senão o teu culto vai ser um culto de brincadeirinha. Porque tem crente, irmão, que passa o dia do jeito que quer, a semana do jeito que quer, leva a vida como quer, fala o que quer, faz o que quer e acha que Deus é obrigado, quando ele chega no culto à noite, Deus rasgar o céu, descer na igreja e fazer um piolho na cabeça dele. Sabe por que tem crente que não sente a presença de Deus? Porque não tem Deus lá fora. E Deus manda dizer, quer me sentir na minha casa? Quer ter a minha presença? Ou pé aqui dentro ou pé lá fora. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou sai água amarga ou sai água doce. Não foi isso que Jesus disse? Que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Esses dias eu fui pregar na igreja, e quando eu acabei de pregar, o pastor falou comigo assim, pastor, vem no meu carro, quero levar o senhor para nós jantarmos. Minha família já está indo, cada um com o seu carro, nós vamos, vem no meu carro. A minha esposa não está bem de saúde, ela não veio hoje da igreja, o médico pediu para ela tomar um remédio e repousar, mas eu vou passar em casa, pegar ela, para levarmos ela numa padaria, para nós jantarmos, para ela ficar sossegada, e o senhor vem conosco. É para fazer o quê, pastor? Para jantar. Estou dentro. Que horas que é, irmão? Entramos no carro, irmão, carro bonito, chique, muito bonito o carro. De repente ele colocou a chave no contato. Quando ele ligou, carro moderno, ligou o contato, já liga o carro, já liga o rádio. Quando ligou o rádio,
Eu olhei pro rádio, olhei para ele: ô pastor, meus netos são terríveis. Meus netos são terríveis. Ô Jesus, ajuda ele, Jesus. Estava adorando a Deus aqui agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. É mesmo, irmão, é. O desejo está aqui dentro, mas quando chega lá fora, aqui eu ergo a mão e adoro. Lá, ou é ou não é, irmão. Você pode até rir, mas a mensagem é séria, viu? Sabe o que Deus manda dizer? Essa adoração é feita no Egito. E a adoração feita no Egito não passa do teto. Oração feita no Egito não passa das paredes. Oração feita no Egito, meu irmão, é adoração de brincadeirinha. Essa aí Deus não aceita não. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmão, em São Paulo quase a gente não vê esse inseto, mosca. Mas no interior você vê. Principalmente quando você mexe com carne vermelha. Aí que tu vê. Agora imagine praga, meu irmão. Imagine praga. Não tinha cortina. Não tinha o que isolava a janela. Não tinha o que fazia cessar praga. Aí você vai entender, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que enquanto tinha praga na terra do Egito, aonde estava o povo de Deus não tinha nada. Aí você vai entender porque Moisés acredita que foi ele que cantou no deserto o Salmo de número 91, quando ele vai cantar o Salmo de número 91 do verso 7 ao 10, dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na terra deles tem praga, mas na nossa nós estamos protegidos. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, glória, és a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Receba esta palavra. Oh, glória. Irmão, estamos vivendo dias, presta atenção, estamos vivendo dias que o que era errado há alguns anos atrás, hoje quem não faz é quadrado e cafono. Eu não estou falando de dentro de igreja não, eu estou falando na vida secular, meu irmão. Aí você vai entender, porque o texto vai dizer que nos últimos dias Deus abreviaria os dias da igreja, para que o amor de muitos não se esfriasse. Dependendo de onde você vai, você fica constrangido de andar com um filho teu, meu irmão, dependendo de onde você está. Não vou falar por vigilância, mas você entende o que eu estou falando. Como que o mundo está caminhando de mal a pior, meu irmão. E detalhe, se você repugnar com as vistas, se acham no direito de lhe processar. Esses dias um irmão chegou em mim, falou para mim assim: olha pastor, eu sou criado, os meus filhos são criados de maior e vacinado, mas eu tenho preocupação grande pela vida dos meus netos, na escola, na rua. Lembra de quando nós brincávamos na porta de casa? Eu pergunto para você, dá para tu deixar o teu filho brincar hoje na calçada da tua casa, meu irmão? Antigamente nós éramos tão amigos que podia ter 3, 4 da mesma linhagem abraçado. Tu entende o que eu estou falando? Isso quer entrar, quer minar, quer arruinar. Eu entendi o que aquele irmão nos disse. Falou: pastor, eu me preocupo com a minha descendência, eu me preocupo com a minha geração, porque eu sou de maior e sei o que eu quero, já conheço a Deus, tenho o caráter formado, os meus filhos já são criados, mas os meus pequenos, o que vai ser dessa descendência? Quando ele falou isso para mim, irmão, aquilo me tirou a paz. De ver sobrinho, filhos meus, filho de irmãos, crianças inocentes. Perceba que o diabo não está investindo de quem é de maior não, irmão. É nas crianças que ele quer. Sabe por quê? Porque você ele não pega, mas amanhã, se ele conseguir pegar as crianças que serão o futuro da igreja. Desci na oração, eu e Deus, viajando nas minhas viagens de madrugada no volante do meu carro, falando com Deus: Senhor, olha as crianças dos irmãos, olha as nossas crianças no Brasil, não só da minha casa, da minha família, mas na casa dos meus irmãos e dos ímpios também. Sabe o que o Espírito falou comigo, irmão de Deus falou comigo? Do que é meu, cuido eu.
Oh, glória! Eu profetizo que a tua casa será casa de bênção. Seus filhos serão obreiro da casa de Deus. As tuas filhas serão esposas de obreiro e talentosas na presença de Deus. Não tenha vergonha de criar na casa de Deus, não, irmão. Tem crente que fala, não, é muito pesado, deixa à vontade, o que quiser faz. Não. Peça para Deus fazer um instrumento. Ser boca de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Eu profetizo, teus filhos, teus netos, bisnetos, até Jesus voltar, da nossa geração, ele não vai perder o controle, ele vai continuar cuidando. Receba esta palavra. Perceba que teve uma época da igreja, como? Ele não estou dizendo que ele parou de lutar, mas como, irmão, recebíamos pedido de oração por casamento destruído e casamento de aparência. Hoje nós estamos vendo na sociedade que ele está investindo contra as crianças. Qual que é a obrigação da igreja, irmão? Orar pela vida das crianças, pedir para Deus entrar nessa área no mundo espiritual e pedir para Deus cortar a fúria que o inimigo está contra as crianças. Por quê, pastor? Porque o diabo não está interessado em destruir hoje, meu irmão. Ele já quer deturpar agora, para que o efeito surja amanhã. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é pressa. O importante é que dê certo o objetivo dele. Mas debaixo da autoridade desta palavra, em cima do altar de Cristo e adiante da noiva de Deus, eu profetizo: contra a nossa casa não vale encantamento, diz o Senhor. Desculpe da minha liberdade do que eu vou dizer aqui agora. É sério o que eu vou falar, mas é necessário, porque palavra que só massageia o ego não é palavra. Palavra de Deus, ela confronta para que tenha um arrependimento. Quanto espírito de sensualidade no meio da igreja. Deus está dizendo, não é para deixar nenhuma unha no Egito. O teu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. Desculpa o que eu vou dizer aqui. Os irmãos sabiam que tem crente, meu irmão, na igreja, que não acredita no arrebatamento da igreja e nem na vinda de Jesus? Não, diga misericórdia, meu irmão. Esses dias nós vamos servir a Santa Ceia na casa de uma senhora em Catanduva. E conversa vai, conversa vem. Acabamos de servir a Santa Ceia. Os irmãos pediram para ir embora, eu fiquei um pouquinho com ela. E ela disse isso para mim: pastor, eu não acredito que Jesus vem aqui. É mesmo, irmã? É. E quantos anos a senhora tem de crente, irmão? 35 anos. 35 anos, meu irmão, não aprendeu ainda que Jesus vem. Sabe por quê? Porque está faltando um homem para falar essa mensagem. Porque arrebatamento da igreja, meu irmão, nem sempre é bálsamo que vem. A maioria das vezes, quando se fala de segunda vinda de Jesus e arrebatamento da igreja, a palavra é sólida, é ardida, é firme. E é por isso que tem muitos pregadores que não quer pregar. Sabe por quê? Se falar a palavra como ela é, eu vivo disso. Eu fiz do púlpito cabide de emprego. Então eu não posso falar essas palavras. Sabe por quê? Porque senão não vão me convidar para voltar mais. E o púlpito é meu cabide de emprego. Mas eu quero dar uma notícia, meu irmão: Jesus vem sim. Aonde tem palavra tem temor, irmãos. O que está faltando nos últimos dias é ensinamento da palavra, culto de Santa Ceia, meu irmão. Eu não sou de ontem, não. Eu tenho 35 anos, eu tenho que aprender muito ainda. Mas eu peguei uma parte da igreja, não estou generalizando não, mas muitas igrejas hoje, antigamente, por exemplo, quando você ia no culto de Santa Ceia, era um temor, era uma reverência, todo mundo de cabeça baixa, se preparou a semana inteira para poder se reunir naquele momento. Ou se não, estamos na igreja. Olha, irmão, uma das piores coisas que tem, desculpa da expressão, uma das piores coisas, irmãos, que há em algumas igrejas, não é todas, é quando diz assim: vamos orar por pregador. A igreja fica de pé e fecha os olhos que nós vamos apresentar o homem de Deus. Irmão, o pregador já tem que vir pronto, é de casa. Porque na hora que vai orar, irmão, que abaixa a cabeça e fecha os olhos. Esses dias eu fui pregar num trabalho, festividade de jovens. E os jovens alegres, devia ter uns 50 jovens naquele grupo, alegre, cantando. Vamos orar para o pregador. E eu fiquei com os olhos abertos. Orando em espírito, irmãos. Orar e vigiar. Irmão, de 50 ficou 10. Mas eu nem tutibiei. Falei: irmãos, de pé como estamos, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero esperar a mocidade que me convidou para pregar voltar para o seu lugar. A gente só vai fazer qualquer coisa quando eles voltarem para o lugar. Irmãos, eu acho que eu acabei com a noite de muitos deles. Porque se a mãe de algum deles fosse igual à minha,
Ah, irmão, quando chegou em casa, com certeza foram 500 graus de puro fogo santo e poder. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com o ensinamento da palavra veio o temor do Senhor. Ah, Jesus. Cada pregador tem o seu estilo, mas quando tem compromisso, meu irmão, seja o avivalista, seja o ensinador, seja com exortação, seja aquele que passa o bálsamo, mas ensinou a palavra como ela é, o temor do Senhor repousa sobre a igreja. Eu já contei isso aqui, quando roubaram o carro do meu pai. Deus usou o profeta dizendo, não venda o carro. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo, não estou te autorizando. Meu pai disse, não, eu vou vender sim. Resumindo, já contei isso aqui, você conhece. Ele vai lá e vende o carro, o ladrão vem, rouba o carro, leva o carro de graça. E aí ele ficou todo jururu, a minha irmã chega do serviço mais tarde, quando chega todo para baixo, todo mundo com a cabeça baixa. A minha irmã entrou e disse, mas o negócio aqui está esquisito. Eu saí, estava todo mundo alegre, agora está todo mundo meio jururu. O que está acontecendo? Meu pai disse, viu o homem que estava aqui quando você saiu para ir trabalhar? Vi, era um ladrão, roubou o carro. Aí ele disse, olha para o pai, ora para o pai. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus já estava falando 2 meses, não venda, agora ele quer ouvir. Quer ouvir? Então receba. Quando a minha irmã ficou na frente dele, que fechou os olhos, ela disse, então vamos orar. Ela não disse nem amém, nem seja louvado, nem Senhor, estamos aqui. Do jeito que ela disse, Deus já tomou ela em profecia e disse, homem rebelde. Irmãos, eu me lembro que eu olhei por baixo da pestana, como diz lá em Catan. Todo mundo olhou no rosto dela, inclusive o meu pai. Mas quando nós olhamos para ela, vimos Deus nela. O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, essa conversa de filha para pai é esquisito, mas ali acabou o grau de parentesco. Ali era a boca de Deus falando na boca do profeta. E nem sempre a palavra do profeta agrada, meu irmão. Nem sempre a palavra do profeta é o que nós queremos. Às vezes saímos de casa para ir para a igreja dizendo, hoje eu quero pular, hoje eu quero me extravasar, hoje eu quero dar lugar, hoje eu quero sair sapateando, hoje eu quero ver nego cuspir no fogo. E Deus chega aqui, lépete. Mas se é a boca de Deus, louvado seja Deus. Roubaram o carro do meu pai. Não tinha seguro. Meu pai ficou desesperado. Aí meu pai conversou com o pastor, porque onde meu pai passava, ele só sabia falar disso, irmão. Só sabia falar disso. E encontramos um pastor. O pastor disse, eu vou levar o senhor na casa de uma profeta. Mas eu quero dizer ao senhor que o senhor entre na casa dela e não diga nada. Primeiro vamos ouvir o que Deus quer falar. Depois o senhor fala o que o senhor quiser. Aí nós fomos na casa do profeta. Minha mãe, meu pai, eu e o pastor. Chegamos na casa daquela senhora, não sei se ainda é viva. Uma senhora de estatura pequena, pele clara, cabelo branquinho, coquinho, óculos. Quando nós entramos, o pastor lá chamou. Ela disse, pode entrar, pastor. E o pastor, nós entramos pelo corredor, entramos na cozinha. Ela havia acabado de almoçar. Ela nos ofereceu o almoço. Nós não quisemos. Ela disse, pode entrar e sentar. Ela estava na beira da pia, ela secou a mão no pano de prato. E quando ela virou, ela cumprimentou nós todos. O pastor disse assim a ela, irmã, esse aqui é um casal e o filho do casal, um casal abençoado, coopera conosco. E nós viemos aqui para passar aqui para dar um abraço na senhora. O salmista disse, antes que tu chega de longe, eu te conheço. Olha só, irmão, foi tentar passar um pano para o meu pai. A gente falava, viemos aqui buscar uma resposta, não sei, coisa de qualquer tipo, não sei. Passamos aqui, eu comentei da senhora e passamos para dar um abraço na senhora. É mesmo, irmão, que prazer, é um prazer conhecer vocês, viu? É um prazer. Mas assim diz o Senhor. Olhou para o meu pai e disse, o senhor entrou aqui atrás de uma resposta, né? E a resposta é o seguinte, eu vejo um coração pulsando. E esse coração, eu pergunto para Deus, de quem é o coração? Deus diz, o coração é dele. Eu vejo uma mão gigantesca. E eu pergunto para Deus, de quem é a mão? Diga para ele que o coração é dele, a mão é minha. Eu vejo um carro bege, marca Volkswagen, na palma da mão de Deus. E o coração pulsando. E Deus está dizendo, está pulsando por causa do carro. Mas assim diz o Senhor, aquieta o teu coração, porque o teu carro está na palma da minha mão. E eu vou trazer de volta para mostrar que eu sou Deus na tua vida. E eu uso a boca do profeta. Eu não sei se é o que o Senhor queria, mas Deus manda te dizer isso. O senhor quer oração? Meu pai disse, não. Passamos para dar um abraço. Antes que tu chega de longe. Não, eu se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Eu vou falar um parênteses aqui, irmãos.
quando Deus falou que ia me dar uma esposa, resumindo, meu irmão, eu estava aqui em São Paulo 2 anos antes, Deus falou comigo, eu vou lhe dar. E quando eu lhe mostrar quem é, tu vai olhar e vai saber porque eu vou lhe falar. E para tu saber que sou eu, faça prova de mim. Aí 2 anos se passou, fui para Catanduva, já contei, eu acho que isso aqui. Quando a mocidade levantou, devia ter uns 80 jovens, com os moços e as moças. Mas eis que surge, irmão. Oh, glória. Lembrei. Então é essa. 2 anos tinha se passado, eu nem me lembrava. Porque Deus falou, quando tu olhar, eu vou falar no teu coração. Quando eu olhei que Deus falou, eu me lembrei do restante da profecia. Faça a prova. Sabe qual a prova que eu fiz, irmão? Eu pedi a casa. Falei, se é ela, eu quero a casa. Deus é tão bom, irmão. Deus não brinca de prometer, não. Quando Ele fala, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. Deus falou, pode fazer a prova. Eu fiz a prova. Resumindo, pode dar glória. Deus me deu a casa própria, dizes. Aí o pior veio depois, irmão. Eu pensei que pior era ter a casa. Pior foi passar pela muralha da minha sogra, irmão. Ela está aí, ó. Tem uma espiã ali. Em nome de Jesus, cala-te. Deus está nessa casa aqui, irmãos. Ela não está aqui mesmo? Pois o irmão edita isso aí, viu, irmão Fernando? Edita. Me lembra, irmão, quando eu conheci a minha sogra. Aí descobri que era filha. Aí eu gostei dela mesmo, sem interesse. E eu tinha uma Brasília 76. Um dia eu passeando. Nossa, o que, irmã? Jesus, quanta murmuração. Bom, resumindo, era daqui, ó, para os murmuradores. Receba. Encontrei minha sogra e minha hoje esposa, né? Mas na época, só de longe, andando no centro de Catanduva. E aí, varão, eu encontrei elas no centro de Catanduva. E como Catanduva é quente, eu falei, vou dar uma carona para essas irmãs sem interesse. Coitada, é velhinha, não dá para andar a pé. Falei, eu coloco essa senhora no banco de trás, abro os vidros da Brasília, acelero na avenida. O motor é nas costas dela, enquanto ela não escuta nada e o vento bagunça tudo, eu vou entregando o currículo aqui, ó. Mano, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu pedi, Deus ouviu, Deus falou, Deus cumpriu e louvado seja o nome. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Deus vai buscar onde você menos espera, irmão. Deus vai em balcão de boteco, Deus vai lá em biqueira de fumo, Deus vai aonde você não vai, entra lá, resgata e coloca do teu lado para dar glória com você. Você pode estar a quilômetros da tua família, mas o Deus que está contigo aqui, cuida de você aqui, cuida dos teus naquela terra lá. Deus é especialista. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Uma irmã, vizinha nossa lá em São Paulo, veio falar comigo. Disse, pastor, eu acho que eu falei demais com meu filho. Eu falei, mas por quê, irmã? Porque ele não quer ir mais na igreja. Mas por quê? Porque nós íamos para o culto e quando ele chegava da igreja, ele ficava na esquina conversando com os amigos. Né? E uma roda que fala palavrão, piadas imoral, um assunto nada a ver, pastor. E eu repreendi no meu filho. Diz que ela falou para o filho dela assim, irmã Paula, filho, não fica na esquina, você é crente. Não é pecado você ficar, mas tu vem de terno e gravata da igreja, fica lá conversando, dando risada até tarde da noite. Ele falou, mãe, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Coração de mãe não se engana, ela disse para ele. Viu? Você tem o dia inteiro para você ficar lá conversando com seus amigos, você vai ficar lá até meia-noite, 1h da manhã. Que é isso? Vê se eles vão com você na igreja. Então fica um dia com eles lá e leva outro dia eles na igreja. Ele falou, se o problema é esse, fica tranquilo que eu vou resolver. Ela disse isso, não fica mais na esquina não. Não vou ficar mais na igreja. Agora eu vou ficar na esquina. E a mãe disse, pastor, eu acho que eu falei demais. Eu falei, não, irmã, a senhora fez o que toda boa mãe faria. A senhora ensinou. Agora fica tranquilo, porque Deus pega ele lá na esquina. Deus pega, irmão. Quem é de Deus, Deus não abre mão, não. Sua família tem promessa de Deus? Tem porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por você, Deus alcança todos. Um dia ele está lá na esquina, conversando, uma roda de 30 pessoas conversando, passou 2 motoqueiros da garupa, sacou uma arma e deu um tiro. Passou por 29, pegou nele. Foi parar no hospital, pegou no intestino, fez uma cirurgia com aquela bolsinha do lado, andando do lado, para o intestino se recuperar. Ele disse, ai mãe, ora por mim. Quando eu sair daqui eu não vejo a hora, porque eu vou para a igreja e mando o pastor Isaías orar por mim aqui. Mas pergunta quando ele saiu do hospital se ele quis voltar para a esquina. Não, está cantando nos jovens e dando glórias a Jesus. Deus é especialista. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Esses dias eu na cidade de São Paulo, eu fui numa reunião de obreiro. Aí eu pedi para minha esposa fazer um café. E aí quando eu estou saindo, ela falou para mim assim, filho, eu preciso de um perfume. E eu fiz de conta nem que eu ouvi, irmão. É porque eu sou daquele tipo, para que gastar saliva à toa, né? Eu não tinha, vou ficar dando... Não.
Fiz de conta que não ouvi, pastor Maurício, mas ela não se deu por vencida. Falou, filho, eu estou falando com você. Eu preciso de um perfume. E eu falei para ela, hoje eu não tenho, filha. Quando eu tiver, eu te dou. Se eu tiver amanhã, eu te dou, mas hoje eu não tenho. Tá bom? Não, tudo bem. Só para te avisar que eu preciso de um perfume. E aí, varão, eu fui para a reunião de obreiro. Quando eu estou voltando da reunião de obreiro, o meu coração ardeu para mim passar num caixa eletrônico e puxar o saldo. Mas ardeu, eu sabia que eu não tinha nada. Mas ardeu tanto que eu falei, ou o anjo passou, desceu, fez um reboliço, ou alguém, alguma coisa aconteceu. Eu estou sentindo que tem alguma coisa. Aí eu parei lá, desci do metrô antes de pegar o ônibus, fui no terminal, puxei o saldo. Tinha alguma coisa na turma? Na minha, não. Falei, isso era uma emoção terrível. Eu estava pensando que estava cheio de Deus, eu estava cheio de emoção, isso sim. Cheguei à conclusão que todo vaso vaza. Eu cheguei a essa conclusão. É porque eu estava tão crente que tinha alguma coisa. Ardeu no coração, meu irmão. Ardeu no coração, mas não tinha nada. Aí quando eu apertei cancela lá que a máquina devolveu o meu cartão, que eu puxei, que eu virei para sair da agência, uma senhorinha atrás de mim disse, pastor Isaías. Falei, sou eu mesmo, irmã. A paz do Senhor. Tudo bem? Falei, estou bem. O senhor sumiu da igreja lá, nossa igreja. Eu falei, não, fique em paz, nós vamos voltar lá em nome de Jesus. E tinha uma fila atrás dela e ela era próxima. Tinha uma fila atrás e ela era próxima. E aí ela olhou para o povo, olhou para mim, e o povo já querendo furar a fila. E uma senhora de uns 65 a 70 anos, mais ou menos, muito simples na aparência, nas vestes, muito simples mesmo. E eu disse assim para ela, irmã, a senhora vai perder a vez da senhora na fila, pode usar. Mas eu queria falar com o senhor. Eu falei, pode ir lá, eu espero a senhora. Me afastei um pouquinho, fiquei no cantinho do banco. Ela foi lá rapidinho, voltou. Quando ela voltou, não sei se ela já tinha aquele dinheiro na bolsa, ou se ela, do terminal até a minha pessoa, ela embrulhou tanto que parecia um canudinho, de tanto que ela embrulhou aquele dinheiro. E ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmã Kátia. Quando ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmãos, não desfazendo, eu quero que os irmãos me entendam, por favor. Eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Uma senhora de idade, aparentemente muito simples, e eu novo, de terno, gravata, eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Quando ela veio colocar no meu bolso, eu segurei o pulso dela, falei, não, minha irmã, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ela falou, pastor, não me impeça de ser abençoada. Eu disse, minha irmã, só a atitude da senhora, a senhora já está sendo abençoada em querer fazer, mas muito obrigado. Ela falou, não, pega, por favor, não. Aí ficamos lá, pega, não pego, pega, não pego, pega, não pego. E o povo na fila olhando, e não, sim, não. Mas eu não estava desfazendo, mano. Eu estava me achando incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. E ela disse assim para mim, pastor, por favor, em nome de Jesus, pega. Eu disse, irmã, em nome de Jesus, eu quero dizer para a senhora, eu olhei bem nos olhos dela, varão. E eu disse, em nome de Jesus, irmã, eu não estou precisando. Muito obrigado. E quando eu disse isso, ela olhando nos meus olhos, ela disse assim, se o senhor não está, faça o que o senhor quiser, mas eu quero lhe dar. Dê para tua esposa, quem sabe ela quer comprar um perfuminho, você nem sabe, dê para ela. Ó, irmão, podia ter dormido sem essa, né? Irmão, Deus está mandando, nós estamos falando não, aí então receba. Daqui, irmã, pronto, Deus já está falando de verdade mesmo. Porque esse som aí eu ouvi. Por exemplo, tem crente que tem o pavio curto, né? Vamos dizer um palavreado nosso, né? Ele é pavio curto, enfim. Deus sabe pôr no lugar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Fui pregar numa vigília em Santo André, e eu agoniado ali naquela avenida Radial Leste, Aricanduva. E eu saí da avenida, entrei correndo num posto, porque São Paulo tanto faz meio-dia, meia-noite, a rua é cheia do mesmo jeito. Do jeito que eu entrei da avenida, entrei correndo no posto, eu fiz o que todo bom motorista faria, meu irmão, principalmente com pressa. Corri os olhos rapidamente nas bombas e vi que cada bomba tinha 2 carros, mas tinha uma bomba que tinha um carro. Eu estava com pressa, eu fui naquela que só tinha um carro. E muito frio aquela noite, o vidro fechado, com isso o filme. Do jeito que eu entrei, que eu encostei, que eu desliguei o carro, eu e minha esposa, a mocinha que estava abastecendo o carro olhou. Não sei se ela enxergou, se não enxergou, porque estava de noite e o vidro escuro. Ela virou e disse assim, a última bomba está vazia, vai para lá. Falei para minha esposa, ela falou comigo? Minha esposa falou, se você quiser eu abro o vidro e peço para ela repetir, é com você mesmo. Tem gente que vem do nosso lado, é para provocar mesmo, né, irmão? Falei pra minha esposa, abre aí o vidro que eu vou falar com ela. Minha esposa disse, não, eu tô brincando, vamos lá na última bomba. Eu falei, não, ela gritando desse jeito, porque eu tô falando assim, irmão. Eu queria que tu tivesse lá para tu ver como que ela falou. A cara de simpatia da diaconisa. Quando eu falei para minha esposa... Falei para minha esposa, abre aí que eu vou falar com ela. Minha esposa disse, não, vamos para lá. Eu falei, não, você não abre, eu abro daqui. Aí eu apertei o vidro, falei, ô mocinha. Quando eu disse ô mocinha, ela abastecendo o carro da frente, ela olhou pela brecha do vidro aberto e falou, a paz do Senhor, pastor, a última bomba tá vazia. Eu falei, amém, irmã, Deus abençoe. A valentia acabou na hora, meu irmão. Se eu não sei me colocar no meu lugar, Deus vai preparar nem que seja um galo frentista para dar... não sei de onde era, 400 quilômetros da minha casa, me dando a paz do Senhor, um choque. Deus sabe colocar no lugar. Eu acho a coisa mais horrível, irmão, para nós continuarmos a mensagem. A coisa mais horrível que eu acho é quando um crente se empolga na roda do ímpio e o ímpio olha para ele e diz assim, mas você não pode falar isso não. Você não é crente. Sabe o que é isso? É um galo que Deus permite cantar. E que Deus prepare galo para quem precisa, em nome de Jesus. Viu, irmão?